Sejam bem-vindos ao 5º módulo do curso de Baropodometria Clínica. Nesse módulo, nós veremos como montar um diagnóstico a partir dos achados baropodométricos. Então, o que é um diagnóstico fisioterapêutico? Segundo a resolução 80 do COFITO, o fisioterapeuta está apto a realizar diagnósticos a fim de montar laudos, e esse diagnóstico ele vai descrever a avaliação que foi realizada pelo fisioterapeuta. Então é uma avaliação físico-funcional, que nós chamamos de uma avaliação cinético-funcional, que é a avaliação do movimento e das alterações do movimento que nós estamos percebendo desse indivíduo, do indivíduo que está sendo avaliado. Ok? Então, qual é a diferença de um diagnóstico fisioterapêutico para um diagnóstico médico? O diagnóstico médico, em geral, vai descrever a doença, a alteração que está, a patologia que está acontecendo com esse indivíduo. E o fisioterapeuta vai descrever a alteração funcional que está ocorrendo em função dessa doença. Então, eu trouxe um exemplo aqui, o diagnóstico médico. Neuroma de mortum é um diagnóstico realizado pelo médico. Como que o fisioterapeuta vai descrever um indivíduo que vem com uma alteração por conta do neuroma de mortum? Ele vai fazer um diagnóstico cinético-funcional, relatando, por exemplo, dor aguda na região de 2º e 3º metatarso, alteração na fase de apoio e na fase de propulsão da marcha. Então, o fisioterapeuta descreve a alteração funcional que está ocorrendo em função da doença que o médico diagnosticou. Ok? Só para deixar claro a diferença entre diagnóstico médico e diagnóstico fisioterapêutico, que isso sempre causa muita discordância e dúvidas, tá bom? Então, o que é um diagnóstico? O diagnóstico ele deve conter todos os dados que foram coletados do indivíduo dentro de um relatório de diagnóstico, que é o laudo, né? Como laudar, como fazer um laudo relatando o que tu viu ali no teu paciente. O que deve conter? Todas as informações que foram coletadas. Como nós já vimos no módulo anterior, nesse laudo deve conter a queixa principal do paciente, a inspeção, a palpação, todos os testes clínicos que tu fizeste para detectar as alterações daquele indivíduo, inclusive a avaliação baropodométrica. A partir da junção de todos esses dados, a gente vai ter um diagnóstico. Para que a gente vai ter um diagnóstico? Para ter um raciocínio clínico, um melhor raciocínio clínico, para a gente traçar objetivos com aquele paciente. Por exemplo, o meu objetivo com ele é reduzir a dor, melhorar a distribuição pressórica, melhorar a pisada dele. Então, isso é o meu objetivo. E como é que eu vou fazer isso? Traçando um plano de tratamento. Então, no nosso plano de tratamento vão conter todas as atividades que a gente vai realizar visando reabilitar aquela disfunção ali. Então, a partir da junção de todas essas questões avaliativas, a gente vai ter um diagnóstico. E esse diagnóstico vai servir para quê? Para que a gente tenha um melhor raciocínio clínico em cima daquilo que a gente está vendo, para que a gente tenha objetivos. O que são os objetivos? Objetivos é o que tu queres melhorar com aquele teu paciente. Eu quero reduzir a dor, eu quero melhorar a postura, eu quero melhorar a distribuição pressórica. Isso são os meus objetivos. E no plano de tratamento, então, vai estar descrito todas as atividades que eu vou realizar para realizar a reabilitação daquele indivíduo, tá? Então, essa é a função da gente ter um bom diagnóstico que vai ocorrer a partir de uma boa avaliação.